Olá, jovens. Bom, eu estou tentando agora ficar em dia com os discos que eu tinha atrasado e eu queria comentar muito sobre essa semana número 15 porque eu acho que ela foi um ponto muito importante nessa jornada. Eu imagino que esses próximos, daqui pra frente, talvez só embole mais ainda. Que é o seguinte, eu tinha feito uma pausa porque eu tava meio cansado do jogo. Eu não tava me divertindo tanto, eu joguei, falei, tá, o meta é isso aqui, não tá legal, tá meio agressivo, tô mesmo mais do agressivo que eu gostaria, não sei. Mas tá funcionando, o time parece que tá ok, então vamos parar por aqui, vamos fazer outras coisas da vida, vamos viver a vida. Beleza. Aí teve aquela história que eu falei da... um dia eu tava fazendo prova, outro dia tinha o teste de estágio que me fez atrasar e tal. Legal. Só que quando o meu projeto já estava quase pronto e eu já estava entregando, eu resolvi abrir a Ladder de novo para testar. E eu estava assim, muito tranquilo com relação a jogar na Ladder. Eu peguei o meu time antigo, voltei a jogar e assim, eu despenquei na Ladder. Eu perdi muitas e muitas partidas. E eu fiquei tipo, uau, foi bem rápido, mas meu time ficou outdated bem rápido. O que eu faço? Aí eu lembrei que no meu caderninho de torneios, pelo menos assim, eu tenho vários, mas esse aqui é o que tá usando atualmente, que é esse aqui. Ele tem anotado minhas reflexões sobre o que eu falei no último vídeo, né? Que o que eu tava achando ruim no time que eu poderia melhorar. E aí eu fui brincando com as opções que tinham lá e eu acho que eu cheguei em ideias boas, então eu quero comentar sobre elas. Que são as seguintes. Eu tava refletindo sobre aquela parada do Ogre-Bomb não tá funcionando legal, que eu tinha anotado no caderno, e eu resolvi testar outras redireções no meio do caminho. Eu voltei a testar o Among Us, mas eu senti que Mirai não tava subindo de uso e não tava funcionando. Então eu falei, tá, alguém tinha falado comigo alguma coisa de Clefairy. Então eu resolvi testar Clefairy, porque eu pensei que o After You poderia ser uma opção legal contra aquele bad matchup de Trick Room que eu estava comentando. E assim, dá pra ver que os EVs são bem arcaicos, claramente não foi pensado, né? Mas normalmente Clefairy não vai fugir muito longe disso. E cara, minha win rate contra Trick Room foi de, sei lá, 10, 15, 20% pra alguma coisa por volta dos 50%. O que é muito legal, tipo, não era consistente no sentido de que, nossa, eu sinto que eu consigo jogar numa boa, mas eu criei opções muito interessantes, porque o After You, em tese, como a Clefairy é muito lenta, viabiliza inclusive o Shiu a ser um atacante de Trick Room, que é uma coisa muito divertida. Fora isso, eu tinha comentado sobre Fake Tears e Nest Plot, e aí eu testei não ter o Fake Tears, testei não ter o Nest Plot, e eu cheguei à conclusão de que o Fake Tears, já que a coluna da esquerda é toda atacante especial, eu resolvi manter o Fake Tears, porque ele pode ajudar nos casos, e eu vi que eu não clicava muito Nest Plot. Enquanto que o Anchor, eu estou surpreso com... Eu não clico ele sempre, mas eu joguei partidas que o Anchor sozinho ganhou a partida. Por exemplo, uma pessoa tentando dar substitute num timing oportuno, mas ele pegou um KO, o Kali Shadow entrou na volta, eu cliquei Anchor e derrotei o Pokémon do lado. E diversos outros casos, né? Tipo, o cara tenta dar Wide Guard pra se proteger da nossa barragem, toma o Anchor, eu vou ganhando dele no Psychic, não importa se eu tenho que gastar todos os PPs. E mais ou menos por aí. E a última mudança que eu acho que eu fiz mesmo foi mudar a Nature e um pouquinho os EVs da Musicote. Não foi nada calculado, eu não tenho uma coisa em mente com isso, mas eu quis mais defesa especial, eu fui procurando um Jump Point pra ter uma matchup mais interessante contra Kali Shadow e Miraidon. E bom, eu cheguei nessa versão, eu gostei da versão, eu senti que consertou alguns dos problemas que eu estava tendo, ou pelo menos me criou mais opções, e eu comecei a, pela primeira vez, enxergar gameplays mais sólidos. Aquele problema que eu estava tendo de eu não tenho certeza do que vai em cada matchup, porque tudo parece mais ou menos levável, mas não necessariamente bom, eu senti que mudou. O fato de que, por exemplo, a Clefairy é boa em certos matchups e horrível em outros, me fez ter muito a sensação
ok, então a Clefairy não vai nesse matchup aqui, por exemplo, matchups que são sobre Dart e Wind, que Speed Control é tudo e não sei o que, Clefairy não vai nesses matchups, então eu só foco nos outros, eu vejo, muito provavelmente vou ter que levar um Zicote, então eu penso, qual dos atacantes eu não posso levar? Sim, o time ficou, em tese, mais defensivo e ao mesmo tempo mais agressivo, a Clefairy com certeza vai colocar menos uso do time, mas eu senti que funcionou, sabe? Eu acho que uma coisa que eu não vou comentar mais pra frente é o time parece que funciona, mas eu tenho uma teoria de por que ele tá funcionando e essa teoria não é otimista. Eu tive algumas sugestões também de alguns amigos e pessoas que eu fui encontrando. Por exemplo, meu amigo Henry me deu a ideia de testar o Walking Wake no lugar do Raging Bolt e a gente até jogou umas partidas de teste e, nossa, eu tomei um pau, foi bem interessante. Eu não sei se o Walking Wake é necessariamente uma call secreta de alguma coisa, mas eu vi um potencial interessante nele. Só que, claro, ele compete com o slot do Raging Bolt, então não sei. Inclusive, falando do Raging Bolt, uma pessoa na ladder que eu enfrentei se voluntariou para me sugerir o Weather Ball no Raging Bolt. E assim, uma ideia interessante, eu pessoalmente não consigo me ver encaixando o Weather Ball em lugar nenhum. Eu clico os golpes que eu tenho, vamos dizer assim, mas aquela parada de que o Weather Ball vira base 150 é bem interessante, né? Mas assim, o time tá funcionando, mas eu não sei se ele tá funcionando porque a sinergia dele tá absurda ou porque as pessoas estão focando mais em outras coisas e aí o meu time tá meio que numa janelinha de, como é que eu digo, esquecimento e por isso eu consigo botar pressão. Dito isso, já falei há um tempo que eu precisava fazer análises mais cuidadosas sobre o que eu tô usando e não só ficar jogando ladder, digamos assim, de maneira brucutu. Eu acho que vai aparecer na tela por agora. Eu cheguei a pegar top 10 na ladder com esse time recentemente, com uma streak que tá bem interessante até. Só que eu sinto que esses resultados são uma máscara. Tipo, eu acho que eu nunca cheguei tão alto na ladder nessa janela de tempo assim. Ou pelo menos ficar alto na ladder com tanta consistência. E eu acho que muitos dos meus resultados na ladder tem a ver com as pessoas de Milwaukee, do regional de Milwaukee que vai ter, estão escondendo o jogo. Eu acho que genuinamente tem gente escondendo o jogo e que muitas pessoas muito boas no jogo não estão jogando, porque eles já têm um time e não querem ficar mostrando o time. E aí a ladder meio que deu um volume interessante de jogadores muito bons saíram da ladder e estão treinando entre amigos. E agora eles, como eles estão jogando ladder, mas eu tô jogando, eu tô enfrentando meio que a galera que estaria um pouco abaixo deles, então... E aí eu tô presumindo que eu estaria um pouco acima dessa galera que tá jogando e um pouco abaixo dessa galera que não tá jogando. E por conta disso eu tô sendo alavancado numa ladder que me parece muito incrível, mas talvez não seja tão incrível assim. E aí eu resolvi fazer algumas análises. Eu não sei se vocês eu já falei isso no canal algumas vezes, que é sobre um parse, e eu finalmente fiz um parse grande. O paste do time que eu acabei de mostrar vai estar na descrição, o link do parse também, em que eu coloquei, quantos replays eu coloquei aqui? 131, eu acho que são muitos replays ou replays o suficiente para saber dizer alguma coisa sobre esse time. E eu enfrentei algumas pessoas famosas no meio do caminho, mas no geral eu senti que foi ok. Eu tenho coisas para comentar. Primeiro, a minha win rate foi de 65%, que é o que dá pra ver aqui. Isso aqui é bem a minha média, assim, minha média, quando a minha win rate tá normal, é quando ela tá com 60 e alguma coisa. Se ela tiver 70, tem alguma coisa muito errada. Se a minha win rate tiver abaixo de 50, tá muito errado. Se tem na casa de 50 é porque tá sofrido ou eu tô jogando mal. Então, se tá no 65 é um bom número pra mim. E eu gostei muito de que eu usei todos os teras. Por mais que alguns teras fossem mais incomuns, normalmente quando um tera é inútil pra mim, ele não aparece mesmo, eu não uso mesmo. Então eu gostei e mostrou o quanto que eu uso o Kali Shadow Tera Normal, né? Em especial, ele tem um win rate bem acima da média do resto do time, que eu acredito que as pessoas não estão
respeitando o suficiente o Kali Shadow Terra Normal. E isso tem sido um benefício pra mim. Mas eu acho que a estrela mesmo é o fato de que o Raging Bolt Terra Elétrico realmente é uma coisa. Eu dou muito Terra Elétrico no Raging Bolt e eu não tinha percebido isso até esse ponto. Ele é o Terra que eu mais uso. E deu pra ver também que eu uso muitas leads de Shu. Por mais que a win rate deles talvez não seja sempre do topo, essa combinação desses 3 pokémons aqui, né, o modo sol do time e também o Kali Shadow com Shu, eu tenho usado muito. E talvez isso seja um indicativo muito grande de para que lado esse time tá indo, né? Ele não tá virando um time de Koraidon, que nem eu tenho visto alguns com Lunala, ou mesmo algumas versões mais bulks. Ele tá realmente virando um Sun Offense, de certa forma. O que é muito engraçado pensar que eu estou jogando Sun Offense, né? Mas bom, como dá pra ver aqui, a win rate tá sempre acima da média, mas a Clefairy claramente tá abaixo. Mas a Clefairy quase sempre vai em matchups que em teste já eram pra ser sofridos, então ok. Deu pra ver que eu tenho um matchup legal contra a Station Kyogre, que era uma coisa que eu queria de certa forma, mas meu matchup contra Shu e contra Didi ainda parece meio sofrido. Greensdown também parece um problema, tem sido pelo menos. E quanto aos restritos, a Lunala não tá aqui, mas eu posso olhar. O Terapagos claramente tem sido o matchup mais fácil pra mim, o que diz muito sobre Snore, Anchor e tudo mais. Eu vou trocar o Zamazenta pela Lunala pra gente dar uma olhada na minha rate contra a Lunala. 59, entendi. Ok, tá até que bom. Então, tipo, a win rate tá positiva, esse é um ponto. O time parece que ele tá muito bem. Aqui vai aparecer alguns dados que vão estar meio confusos, porque o Anchor... nem todos os replays meus tem Anchor, algum tem Nest Plot, porque foi meio que uma transição. Eu fui testando, indo e voltando. Mas de resto, eu tô muito surpreso com o quanto que eu cliquei tudo, sabe? Tipo, tava tendo uma discussão sobre Helping Hand, mas, poxa, é um golpe que eu cliquei bastante. E... o Shu claramente é um bicho pra clicar só esses 2 golpes, né? E casualmente o resto. E o Electro Web ser o terceiro golpe que eu mais cliquei, não, o quarto, né? Porque de costa. É bem interessante, pensando que é um golpe de suporte. Olha, é o golpe de suporte que eu mais cliquei. Eu chego à conclusão de que o time ele deu uma evoluída interessante. Esquece a Clefairy por enquanto, porque a Clefairy não vai em todos os casos. A maioria dos matchups eu não uso a Clefairy, pra ser sincero. Se a gente pegar pra olhar esses stats, a Clefairy tem 40 de uso, é o menor usage de todas, entende? Tipo, ela tem menos que a metade, quase que 1/3 só da usage do Kali Shadow, que é o bicho que eu levo em quase todas as partidas. Então, eu acho que isso diz muito mais sobre o fato de eu ter aprendido a usar bem os outros 5 do que necessariamente a Clefairy ter alavancado o time, sabe? Eu acho que a Clefairy meio que preencheu buracos para subir um pouco a minha win rate, ou melhor, para não despencar a minha win rate, mas o que realmente tem influenciado é eu tô aprendendo bem a usar os outros 5 juntos. Mas claro, tem problemas muito claros nesses 5, como a sinergia defensiva assim, não existe. Tenho pensado sobre o quanto que esse resultado positivo não está sendo fake. E não digo nem só pela aquela coisa que eu falei, de que as pessoas de Milwaukee podem estar escondendo o jogo e tudo mais, porque a maioria das pessoas que vão em Milwaukee não vão no Santiago. Por mais que, inevitavelmente, para o Mundial essas pessoas possam estar lá, é outro momento dessa aventura. Eu tenho pensado muito sobre o que as pessoas vão estar usando, porque... por exemplo, Kali-Ice Miraidon tá voltando a ter uso na Ladder, pelo menos teve um dia que eu enfrentei muitos. Kali Shadow Koraidon tá diminuindo. E sei lá, eu fico meio inseguro, porque eu não vejo ninguém usando esse meu time mais. Mas no começo do meta tinha muita gente usando. Mas eu não tô vendo mais ninguém usando. E por mais que tenham outras pessoas conversando comigo, botando fé no Kali Shadow Koraidon, eu tenho uma sensação tão grande que esse time é meio que leão de treino, leão de Ladder, que é um time agressivo, que ganha partidas na Ladder porque as pessoas, sei lá, não respeitam o time. Não sei, porque, por exemplo, eu não é nem pra me gabar, mas eu normalmente jogo na Ladder com o meu nickname principal, o que não significa nada, mas com um daqueles sprites da NPA, aqueles... se você jogar o Showdown, você vai saber que tem os bonequinhos e tem pessoas que têm bonequinhos especiais. Eu tive a oportunidade de ganhar um bonequinho especial que tem um Koraidon. E normalmente quando eu via pessoas com bonequinhos especiais, eu dava uma gelada, sabe? Eu não sei se isso tem a ver, e aí eu
isso impacta como algumas pessoas jogam contra mim. Eu só quero dizer que, tipo assim, eu tô tentando inventar da minha cabeça um motivo de por que que na minha imaginação esse time é muito pior do que eu acho que ele é. Eu não devia estar confortável o suficiente com ele pra tipo assim, não, tá tudo bem, pô, eu tô top 10 da LED, não vai dar nada, o time é esse mesmo, vamos, loca ele e bora pro regional. Eu tenho tanto medo de eu estar deixando alguma coisa passar. E porque eu sinto que eu estou, sabe? Eu já joguei o VGC há o quê? Uns 8 anos, eu acho. E nunca foi assim, nunca fluiu bem assim, e é isso, entende? Mas eu acho que isso é um tópico que eu vou escorrer melhor na semana 14, quando tiver tudo alinhadinho nas datas. E assim, eu conversando com alguns amigos, eu cheguei à conclusão de que sim, tem que mexer, tem coisa aí, vamos continuar observando, mas que não adianta nada enquanto não sair o regional de Milwaukee e os resultados de lá, porque os times que forem bem vão ser os times que vão influenciar diretamente o que vai ser relevante ou não para se preocupar em Santiago. Mas eu devia estar feliz porque pelo menos em algum core eu estou mais solidificado e mesmo que eu tenha que fazer alterações, eu acho que eu já construí um entendimento legal do meta, pelo menos a princípio, certo? E eu não sei se não tem a ver com VGC, mas tem a ver com Pokémon. E aí, spoiler, porque a aba já tá mostrando, eu queria mostrar uma planilha que eu fiz. Eu adoro fazer planilhas, se não ficou... Essa planilha aqui não é minha, mas a outra é. Que é isso aqui. Nesse meu tempo de, vamos dizer assim, ócio com relação ao VGC, eu tava com muita vontade de jogar um Nuzlocke. Não sei, eu tava com saudade, assim, de jogar um in-game, mas eu queria... Sempre quis fazer um Nuzlocke, mas nunca deu muito certo. E aí eu comecei a me perguntar durante várias semanas o porquê que meus Nuzlockes não eram do jeito que eu queria. E eu cheguei à conclusão de que eles que tinham regras que me incomodavam. E aí depois de discutir com alguns amigos, fui juntando umas ideias e eu tive essa ideia aqui super legal esse aqui é só o controle do Nuzlocke, que é uma planilha compacta, esse aqui no caso do Pokémon Yellow, mas eu também fiz uma Pokémon Crystal, que é uma planilha compacta para marcar o meu progresso numa ideia de projeto que, olha, eu vou querer jogar isso aqui. Quando? Eu não sei. Se eu vou colocar no YouTube, eu também não sei. Mas existe Pokémon fora do... como é que eu digo? Do competitivo. E é sempre bom lembrar disso, principalmente nos momentos em que eu ficar estressado. Porque eu vou ficar estressado, sabe? O competitivo parece estar fácil, ou até meio divertido, por mais que GS Cup eu ainda tenho um pouco de receio. Mas em algum momento eu vou falar, caramba, que saco. E aí eu vou falar, tá, pause. Olha, em game, você gosta, divirta-se. E aí, Victor do futuro, se você estiver vendo isso, joga isso aqui. Demorou muito tempo pra fazer essas planilhas, eu achei elas muito bonitinhas, então faça bom uso. Mas bom, eu acho que eu já deixei vocês inteirados sobre tudo, mas acho que é isso. Eu estou feliz com como eu estou tentando balancear a minha vivência com o jogo, em que quando eu estou com vontade de jogar, eu estou jogando, eu estou treinando, conversando com as pessoas sobre isso. Quando eu não estou com vontade, eu estou me distanciando, vivenciando a minha vida ou fazendo outras coisas. Não só em termos de lazer, mas pelo visto também em termos de progredir minha vida como geral, no caso, por exemplo, em termos de trabalho. Então, o jogo parece saudável. E se o jogo está sendo saudável para mim hoje, pelo menos aparenta estar sendo saudável, já é uma grande vitória, sabe? Se resultados vierem em cima disso, é melhor ainda. Mas isso a gente só vai saber nos próximos episódios. Então, muito obrigado por assistir e bora pro Mundial.